Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é sexta-feira, 2 de setembro. Eu, Thaís Hered e Priscila Iasbeck estamos juntas aqui para deixar vocês bem informados com o que é mais importante na economia aqui no Brasil e no mundo. Vamos começar falando do Brasil, porque, afinal de contas, a economia brasileira surpreendeu. Nós ontem trouxemos aqui uma prévia, uma expectativa para o resultado do PIB do segundo trimestre. Ela veio acima do esperado, o resultado ficou em alta de 1,2% e acabou promovendo uma onda de revisões para o desempenho para o ano, porque a composição do crescimento também surpreendeu, com investimentos vindo muito acima do esperado, consumo das famílias confirmando o ritmo e a capacidade de ter voltado a consumir serviços, até a indústria surpreendeu. Então, os três principais setores do lado da oferta com crescimento e os três setores também da demanda, mais exportações, todos com crescimento. Aí aqui surgiu a seguinte dúvida: afinal de contas, quais são as causas para essa surpresa? Primeiro, vamos dizer, todo mundo tem certeza, porque ninguém duvida que, primeiro, a reabertura do serviço, a reabertura da economia como um todo. E os estímulos que o governo promoveu no primeiro semestre, e aqui eu estou falando especificamente da liberação do Fundo de Garantia e da antecipação do 13º salário dos aposentados, essas duas medidas, mais a reabertura, acionaram o turbo na primeira metade do ano. Agora, nessa segunda parte, o aumento do Auxílio Brasil e os benefícios para aliviar os preços dos combustíveis, com auxílio caminhoneiro, auxílio taxista, o Vale Gás, esses todos devem garantir um ritmo mais forte, pelo menos no terceiro trimestre. Então, essa onda de revisões, por exemplo, para o ano todo, também acabou atingindo a expectativa para o crescimento do terceiro trimestre, mas a maioria dos economistas ainda enxerga uma desaceleração mais forte nos últimos 3 meses do ano. Então, dificilmente vamos repetir o resultado dos 2 primeiros trimestres, ali na casa do 1%, mas não só isso, como o último trimestre deve ser bem menor. Tem um outro lado aqui, porque tem economista que defende que essa dinâmica de crescimento que nós estamos vendo agora, apesar da explicação dos gastos e do estímulo do governo, ela tem uma pinta ali de mudança estrutural. E essa mudança estrutural seria basicamente consequência das reformas que foram aprovadas de 2016 para cá. Então tem reforma trabalhista, que aumentou a elasticidade e a flexibilidade de contratação e de adesão ali, de acolhimento de trabalhadores no mercado de trabalho, com um impulso e uma demanda por mais serviços. A reforma trabalhista teria promovido esse crescimento maior. Do lado dos investimentos, a mudança nos marcos regulatórios. Saneamento, eletricidade, setor energético, setor de telecomunicações, setor de infraestrutura como um todo, que atrai os investimentos e, portanto, podem ter colocado o resultado para cima em função disso. Tem uma coisa que ninguém conseguiu entender direito ainda, que é exatamente por que a alta dos juros, que teve um movimento mais intenso e prolongado dos últimos anos, ainda não surtiu efeito. O próprio Banco Central está adiando o que ele vê como uma queda consistente da inflação só para início de 2024, que ele assume que a Selic vai levar mais tempo para agir sobre a atividade. Então, essa é uma fala comum dos economistas. Olha, ainda não vimos, o próprio Roberto Campos Neto já falou isso, ainda não vimos o efeito total da Selic na atividade, portanto, não é hora de baixar a guarda e por aí vai. Então, essa onda de revisões que foi promovida pelo mercado, alguns bancos já passaram a prever, já deram o seu número, o caso do Bank of America, que subiu para 3,25, tá ousado, foi um dos primeiros ali a achar que o Brasil vai crescer mais de 3% esse ano. Goldman Sachs com 2,9%, a Casa de Análise Capital Economics para 2,5%, o Banco Alfa para 2,5%, e aí Itaú, XP Investimentos, AS Investimentos, Santander, BNP Paribas já disseram que vão fazer uma revisão, que a sua previsão de hoje está com viés de alta. Nas próximas semanas a gente vai não só acompanhar o posicionamento de cada uma dessas instituições, mas através do Focus, que não costuma ter movimentos muito bruscos, mas através do Focus, a partir da semana que vem já deve aparecer, tanto para 2022, mas deve aparecer também para 2023, porque afinal de contas, o Brasil crescendo mais esse ano, será que muda para o ano que vem? Nós
conversamos hoje no Money mais cedo com o economista Gessner Oliveira, da Go Associados, que faz a leitura dele. A Priscila fez uma pergunta interessante dizendo: você está do lado dos mais otimistas, que acham que esse crescimento é mais estrutural e vai seguir para o ano que vem, ou do lado dos pessimistas? E ele ficou no meio. Ele disse: não estou nem com um nem com o outro, e deu a sua explicação para o movimento que vimos na economia brasileira. Vamos ouvir. As medidas que o governo adotou, sobretudo o aumento do Auxílio Brasil, ainda não tiveram todo o seu efeito sobre a economia. Então, nós ainda veremos mais efeitos positivos sobre a economia. Na minha visão, o que nós estamos assistindo é, de um lado, como você falou, a normalização da atividade econômica, para o que a vacinação teve um impacto muito importante. Curiosamente, o Brasil é um dos países que mais vacinou, e algumas regiões, sobretudo no Sudeste, no estado de São Paulo em particular, se a gente compara com o resto do mundo, isso teve uma taxa de cobertura elevadíssima. Quando a gente olha o setor de serviços, essa normalização teve um impacto bastante grande no emprego também. Do ponto de vista da formação bruta de capital fixo, do investimento, que teve uma melhora, houve também uma certa normalização do cronograma de planos de investimentos das empresas. Vamos lembrar que houve alguns atrasos, algumas dificuldades com gastos de capital em função das sequelas da pandemia, em função das várias dificuldades de insumos, de matérias-primas, etc. Então, essa regularização, normalização do gasto privado impulsionou a economia, e nós ainda veremos impulsos positivos advindos aí das medidas de estímulo ao consumo das famílias, sobretudo com o Auxílio Brasil, envolvendo famílias mais pobres, com grande propensão a consumir. Então, eu acho que isso nós teremos. Agora, quando chegar o ano que vem, aí o efeito da política monetária e também as dificuldades no lado fiscal é que realmente vão colocar maiores dificuldades para a economia. Então, eu diria que a gente ainda tem, ao contrário da previsão do início do ano, que muita gente achava que ia ser uma catástrofe, recessão, etc., a gente está com um bom crescimento, uma projeção de 2,9% para esse ano é bastante razoável, e para o ano que vem, eu diria que a gente terá muitas dificuldades macroeconômicas em função da fragilidade do lado fiscal, e isso colocará alguma restrição ao crescimento. Só complementando, então, um pouco do que o Gessner falou, vale dizer que a perspectiva do Focus para esse ano, de 2,1% de crescimento para esse ano, deve ser revisada aí na segunda-feira, por causa dessas expectativas que aumentaram bastante, como a Thaís disse. Para o ano que vem, tem uma expectativa de que a economia cresça 0,4%, menos de 0,4%, essa expectativa do mercado. O Ministério da Economia colocou ali na apresentação do orçamento uma perspectiva de 2,5% de crescimento para a economia do ano que vem. A gente entrevistou ontem também o José Márcio Camargo, da Genial Investimentos. Ele falou que pro ano que vem ele está no meio do caminho, nem tão otimista quanto o governo, nem tão pessimista quanto o mercado, acha que a economia pode crescer 1% no ano que vem. E aí tem uma discussão importante também sobre o momento do Brasil em relação a outros países, né? Além do que o Gessner falou, uma explicação que eu escutei sobre por que o Brasil está crescendo mais do que outros países, inclusive países avançados, nesse momento, é que tem essa questão de reabertura da economia que atingiu, né, o seu efeito mais pleno no primeiro semestre. Tem a questão também sobre essas reformas estruturais que a Thaís falou, mas tem as medidas, então, fiscais tomadas pelo governo que trouxeram um impulso maior para a nossa economia no ano. Mas, além disso, tem também fatores conjunturais que tornam o momento do Brasil muito diferente do momento do resto do mundo. Então, o Brasil, no começo do ano, ficou muito bem posicionado como um país emergente para conseguir aproveitar a retomada de demanda por commodities. Esse é um fator. E um outro fator ainda é que o Brasil teve uma inflação que subiu antes da inflação nos países avançados. Então, subiu os juros também antes, e agora a nossa inflação também, por causa das medidas do governo, ela já está numa trajetória de desaceleração, inclusive com deflação. Lá fora, a inflação ainda está para atingir o seu pico, em alguns lugares já atingiu o pico, ou ainda fica na dúvida, né? Há uma dúvida se já atingiu o pico, mas o fato é que ainda há previsão de aumento dos juros nos outros países. Aqui no Brasil, a gente já tem uma previsão de encerramento do ciclo de alta da taxa Selic, ou seja, são timings também diferentes
diferentes entre a economia brasileira e a economia lá fora. Mas então, depois de conversar com muitos economistas, eles fazem uma análise, né, de que, claro, teve fatores estruturais que ajudaram, boom de commodities, reabertura plena da economia, retomada do mercado de trabalho, que veio por causa desses impulsos que a Thaís falou, mas também uma mãozinha ali do governo que pode cobrar o seu preço a partir do ano que vem, o que o Gessner muito bem ressaltou e que vários outros economistas ressaltaram. Também a desaceleração para o ano que vem é prevista, porque a economia global inteira tem uma previsão de desaceleração, mas aqui também o efeito da alta dos juros deve bater mesmo de forma plena na economia mais para o fim do ano. Então isso também pode trazer uma previsão de desaceleração para a nossa economia. Bom, vamos falar agora sobre mercados. Ontem, mais um dia aí de muita volatilidade nas bolsas. Saiu mais um dado de emprego dos Estados Unidos, reforçando como o mercado de trabalho está aquecido por lá. Saiu o resultado do número de pedidos de auxílio-desemprego, que caiu para 232 mil, que ficou, né, um número que ficou abaixo da expectativa de 245 mil. Então, é mais um indicador que se junta a uma onda de números recentes que saíram da economia americana, mostrando que há uma forte confiança do consumidor, um mercado de trabalho aquecido e uma alta demanda no país. Como o Banco Central americano, o Fed, falou que vai ser data dependente, vai se guiar por dados para tomar as próximas decisões de juros, esses números bons para a economia nesse momento acabam sendo negativos muitas vezes em termos de bolsa. Lembrando que bolsa de valores é muito afetada por perspectiva de juros e muitas vezes não é afetada pela perspectiva da economia real. Então, nesse caso, a economia forte significa um dado ruim para a bolsa, porque alimenta a perspectiva de que a inflação vai seguir persistentemente alta nos Estados Unidos e o Banco Central americano vai ter que ser mais agressivo com juros, como o próprio Fed vem reiterando e reforçou muito na sexta-feira no discurso do Jerome Powell, presidente do Fed, na sexta-feira. E hoje, para completar essa bateria de dados de trabalho lá nos Estados Unidos, sai o payroll, que é o dado mais esperado. E aí, se o payroll vier dentro da expectativa ou acima da expectativa, deve reforçar a aposta de aumento de 0,75 ponto percentual nos juros americanos na próxima decisão do Fed. E se não vier dentro do esperado, se vier um pouco abaixo do esperado, mesmo assim tem analistas que acreditam que isso pode não mudar muito. As perspectivas é apenas jogar mais pressão sobre os próximos dados que vão sair, que são os dados de inflação. E aí, falando sobre também continente europeu, os índices estavam subindo agora pela manhã, nessa sexta-feira, tentando corrigir um pouco das quedas dos últimos dias. Por lá saíram vários dados, o mais importante deles é o dado de inflação da zona do euro, bateu um recorde, passou dos 9%, 9,1%, também joga mais pressão sobre a decisão do Banco Central Europeu, que vai ser tomada na semana que vem, e a expectativa também é de um aumento de 0,75 ponto percentual nos juros. Lembrando que o Banco Central Europeu subiu os juros lá na Europa pela primeira vez depois de 11 anos. Os juros estavam em menos meio, foram para zero, então agora essa perspectiva de mais um aumento de 0,75. Mas queria complementar esse assunto de Europa e abrir aqui uma participação especial no nosso CNN Money com o nosso editor de Inter, o Diego Pavão, porque ele vai explicar um pouco mais sobre essa situação de crise na Europa, que vem muito afetada justamente pela crise de energia, e ele vai trazer um recorte interessante para a gente entender um pouco desses números que a gente repete todo dia aqui, de economia europeia fraca, dados fracos, inflação subindo muito. Ele vai trazer um pouco do panorama do que está por trás disso. Diego, obrigada pela sua participação aqui. Oi, Thaís. Oi, Priscila. Pois é, hoje a Europa vive uma crise energética agravada por esses cortes que a Rússia vem fazendo no fornecimento de gás natural, sendo uma das principais fornecedoras do gás natural para a Europa. Nessa semana houve mais uma manutenção naquele gasoduto conhecido Nord Stream 1, que sai lá da costa da Rússia, passa pelo Mar Báltico e chega na Alemanha. Uma manutenção programada, segundo os russos, uma manutenção de 3 dias, já houve uma manutenção de 10 dias em julho, isso agravou ainda mais a crise, e agora uma nova interrupção no serviço. A Rússia diz que esse serviço, que esse fornecimento vai ser retomado, deve ser retomado amanhã. Fica a questão de que vai ser mesmo retomado, né? Porque a gente sabe que a Europa tem acusado a Rússia de usar a energia como uma espécie de arma em retaliação às sanções que a Europa vem aplicando contra a Rússia por causa da guerra na Ucrânia. E a outra questão é se esse gasoduto vai vir com uma capacidade menor ainda, com um fluxo menor de gás, e isso preocupa muito a Europa. Por quê? Em junho essa capacidade caiu para 40%, depois em julho para 20%, e segundo a Gazprom, essas reduções foram causadas por
problemas aí de distribuição. A Alemanha, a Europa, de forma geral, diz que a Rússia tem feito isso de propósito. Então a Europa vive essa crise energética nesse momento, a Rússia nega que usa a energia como arma e vem dizendo aí que essas manutenções são, na verdade, programadas. Enquanto isso, o preço da energia vai disparando em toda a Europa, principalmente no Reino Unido, por exemplo, os preços de energia vão disparando, a população já sente no bolso isso e a expectativa é que essa crise se agrave ainda mais por causa do inverno chegando, quando a demanda por gás natural aumenta. No Reino Unido, esse é um dos principais problemas na economia hoje, é um dos problemas que inclusive vem puxando a inflação. Na Alemanha, por exemplo, existe o medo de que essa falta de gás, esse racionamento que pode acontecer, afete a indústria. Já existem algumas indústrias que estão reduzindo a produção e até parando lá na Alemanha, então, em meio a esses temores de recessão, mais um problema afetando a Europa nessa crise energética. Interessante essa análise que o Diego traz, porque a gente fala muito desses números todos os dias, todo esse imbróglio aí entre Rússia e os países lá da Europa explicam muito bem o que está acontecendo, então por que nessa crise toda de energia, que inclusive já vinha antes até da guerra na Ucrânia, né, afetando muito ali a Europa, com a Alemanha decidindo mudar sua matriz energética para energias renováveis, energias limpas. E um outro ponto interessante é que o preço do petróleo subiu quase 30%, o petróleo do tipo Brent, que é referência aqui para o nosso mercado, em um ano. Enquanto isso, o preço do gás, né, a principal referência ali do preço do gás no mercado internacional, subiu quase 100%. Então isso também explica aquilo que a gente vinha falando sobre a diferença do PIB brasileiro e de outros países, né? Por que alguns países estão sendo mais afetados por essa conjuntura global do que outros? Então os países europeus, eles estão, além de serem dependentes do fornecimento de gás russo, eles estão ali pertinho, muitos deles são mais dependentes do gás do que, por exemplo, outros países, como é o caso do Brasil, né? Que tem uma matriz energética já mais diversificada, menos dependente do gás. Lá na Europa, eles usam mais o gás para aquecimento de energia. Então, como o gás subiu mais que o petróleo, a crise também está mais acentuada por lá. Diego, queria também o seu comentário sobre isso. A gente estava conversando até antes de iniciar o CNN Money justamente sobre isso, né? Sobre como essa questão do gás, a dependência do gás, afeta as economias de formas diferentes. Em relação ao petróleo, existem fornecedores mais diversos, né? A gente sabe que existe isso na Europa, para o gás nem tanto. Por isso essa dependência maior em relação ao gás da Rússia. Na questão do gás também, a Europa, a União Europeia, firmou um acordo com os Estados Unidos para os Estados Unidos fornecerem um gás liquefeito, um gás que viria, então, dentro de barris ali por meio de navios. E o problema é que esse fluxo de gás que vem por navios não é na mesma intensidade que viria, por exemplo, para um gasoduto. Então, por isso, existe esse problema de fornecimento de energia, porque esse transporte, esse fornecimento não acompanha a demanda que vai aumentar por causa do inverno nos próximos meses. Tá aí hoje com participação especial de Diego Pavão no nosso episódio para terminar a semana. Daqui a pouquinho sai o resultado. Daqui a pouquinho, se você está ouvindo o nosso podcast antes das 9, né? Como acontece sempre, que sai um dado logo de manhã, a gente não consegue trazer aqui a repercussão, mas acho que a leitura que nós fizemos de tudo que está acontecendo na atividade econômica já dá um bom panorama aí. A expectativa é para alta de 0,7% do resultado, portanto vamos saber. Mais tarde, na segunda-feira, trazemos aqui as repercussões. Mais tarde sai também esse dado importantíssimo, né? Mais um enorme termômetro para medir ali a alocação de investimento mundo afora, especialmente nos Estados Unidos, que são dados do mercado de trabalho por lá, geração de vagas e também o preço e o valor dos salários, que é uma das preocupações do Banco Central. A gente sabe que quando o salário aumenta num patamar mais alto do que a inflação prevista para o futuro, isso significa que fica mais difícil combater o processo inflacionário. Então, esses dados saem agora no meio da manhã desta sexta-feira. Semana que vem trazemos todas as repercussões, enfim, e também a agenda da semana. Até lá, se cuidem, um beijo e até! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Hered e Priscila Yasbeck, este podcast é produzido pela CNN Brasil, com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.